como já foi revelado, na conversa anterior, vamos falar então sobre o chapim de popa e temos aqui o Gonçalo Elias, que nos vai então partilhar com o seu conhecimento sobre esta espécie, começando por nos dizer em que condições é que foi feita esta observação, ou relembrando na realidade. Olá Zé. Esta observação, a primeira observação desta espécie foi feita no dia 1 de novembro de 1988, nos montados do estuário do Sado, junto ao estradão que dá acesso à Grade do Pinheiro. Eu contei a história detalhada na conversa anterior, que era de trepadeira azul, portanto hoje não vou estar a repetir os detalhes todos, mas apenas relembrar que foi feito então no dia 1 de novembro, no mesmo dia e no mesmo local em que vi pela primeira vez a trepadeira azul. Foi o meu primeiro contacto com este pequeno chapim. Então, e diz-me uma coisa, este chapim esta polpa deste chapim é uma característica que de facto o distingue de outras aves parecidas e outros passeriformes. É, assim, destas aves florestais que andam assim portanto, no arvoredo, é assim uma característica distintiva, nomeadamente para o distinguir dos outros chapins e de outras aves pequenas que andam portanto, na folhagem. Claro que há outras aves com polpa, como por exemplo a cotovia de polpa, né? Mas a cotovia de polpa é uma ave de terrenos abertos, não anda ali no meio dos sobreiros Portanto, enfiada na. em meio florestal, então, esta é a única que tem Não, assim uma atenção, polpazinha? às vezes a cotovia de polpa, ou especialmente a cotovia montesina, podem pousar num alto de um sobreiro, isso eu já vi. Pousadas no alto da árvore, ali com a polpa em cima. Mas, além da ave em si ser muito maior, essas cotovias, não andam lá a embrenhar-se no meio da folhagem ali aos saltinhos como fazem os chapins. Portanto, acho que a confusão não se coloca. Portanto, dentro dos passeriformes que andam lá no meio da folhagem, eu diria que sim, que é uma característica distintiva. E além disso, embora essa seja a característica mais óbvia, há outra característica que raramente é mencionada, mas que é bastante útil também para identificar, nomeadamente até no caso dos juvenis, porque os juvenis às vezes têm a crista ainda pouco desenvolvida, que é o desenho da face. Ou seja, neste chapim a tendência é olhar, obviamente, para a polpa, que é a característica que mais salta à vista. Mas, se por qualquer motivo não tivermos a ver a polpa, a característica do desenho da face é que ele tem a face cinzenta, acinzentada, e depois tem uma linha preta que forma um C. Essa linha começa atrás do olho, vai horizontalmente para trás, depois desce e a seguir volta para a frente. E esse desenho da face também é muito característico para distinguir, por exemplo, de outros chapins. Imagina que nós víamos um chapim sem polpa e por um momento não percebíamos o que era. E o Além desenho. de que é uma avezinha muito pequena e extremamente irrequieta. Sim, mas este ser preto na face é uma característica que também, pronto, não é a característica mais diferenciadora, mas é uma característica auxiliar de identificação, portanto, não quis deixar de referir também. Sendo uma espécie que não tem assim, propriamente um estatuto de ameaça digno de nota, ela aparece como list concern, eh, pelo que eu tive a ver no site da lista vermelha, na parte do Atlas, quando nós temos a comparação deste Atlas com o Atlas anterior, nota-se que há ali uma certa retração na área onde ela aparece como nidificante. Sim, Há umas quando quantas nós, quadrículas que ela desapareceu de um Atlas para o outro. sim, há de facto, quando nós comparamos este Atlas com o anterior, parece ter havido ali algum desaparecimento, e isso é referido no texto, em algumas zonas, quer da região centro, quer do Alentejo, nomeadamente do Alentejo interior. Ou seja, dito de outra maneira, no Atlas anterior a distribuição era praticamente contínua e agora tem ali uma série de buracos. É claro que é difícil, olhando só para o mapa, tirar conclusões acerca disso, até porque me parece que o habitat não terá alterado assim tanto. E porque em Espanha a espécie tem estado a aumentar. Eu digo isto que eu vou dizer é mais com base na minha experiência do que em qualquer tipo de análise de dados. Eu desconfio que, como esta é uma espécie discreta e que em certas regiões ocorrem baixas densidades,
algumas destas aparentes ausências no terceiro Atlas poderão ter a ver com o facto da espécie não ter sido detectada, porque neste terceiro Atlas o esforço de campo foi metade do esforço anterior, porque no Atlas anterior eram 12 horas de campo por quadrícula e neste Atlas eram apenas 6, isso faz alguma diferença, porque com 12 horas é possível prospectar mais habitat e ir mais à procura de espécies mais escassas. Quando são só de 6 horas, dá menos oportunidade de fazer isso. Depende também da experiência dos observadores em procurar este tipo de espécies mais discretas em zonas onde elas ocorrem em densidades baixas. Não estou a dizer que elas não diminuíram, mas eu desconfio que possa ter havido aqui algumas falhas de cobertura, porque isto é um fenómeno que acontece bastante em Atlas, está referido em Atlas anteriores para várias espécies, que quando a espécie ocorre em densidades baixas, é muito fácil passar despercebido em trabalho de Atlas se não for feito um esforço direcionado. O que é que quer dizer um esforço direcionado? Significa que a pessoa, quando está a fazer a visita de Atlas, tem que fazer lá, enfim, X horas na quadrícula, não se deve limitar a passar lá um determinado número de horas, mas tem que ir prospectar diferentes habitats, às vezes já tendo determinadas espécies na mira. Ou seja, eu vou recordar, eu no terceiro Atlas eu não tive uma participação muito intensiva, no segundo Atlas participei bastante, e no segundo Atlas o que eu fazia era, quando ia visitar uma porção de uma quadrícula, aquilo vamos imaginar que tinha lá um bocado de umas parcelas mistas de terrenos agrícolas, umas aldeias, e depois tinha assim um carvalhal ou um sobreiral, e depois tinha um pinhal, e eu, como já sabia que os pinhais eram sítios bons para encontrar chapim de popa, por exemplo, eu fazia um desvio para passar no pinhal para ver se havia algum. Eu costumava fazer isto. Não sei se toda a gente faz, porque nem sei se toda a gente está sensibilizada para a necessidade de explorar estes cantinhos, estas porções de habitat diferente para encontrar espécies diferentes. Portanto, Então, para quem queira observar esta espécie, recomendas dar um salto a Pinhais. eles não são exclusivos de pinhal, eles ocorrem também em folhosas, podem ocorrer em sobreiros como aqueles em que os encontrei no estuário do Sado, embora eu acho que nesse estuário do Sado era um montado misto que tinha também mistura de sobreiro com pinhal. Eles podem ocorrer em povoamentos só com sobreiros, mas o que se sabe, quer de Portugal, quer de Espanha, é que as densidades são muito mais altas em resinosas do que em folhosas. Os sobreiros, Tanto incluem-se na o categoria Pinheiro das... Bravo como o Pinheiro Manso? Sim, sim. E, portanto, é mais fácil encontrar esta espécie em resinosas, esta e outras. E então, eu, quando andava à procura de espécies, quando fazia trabalho de Atlas, normalmente tinha a preocupação de visitar os habitats que eu sabia que eram especialmente favoráveis para encontrar determinadas espécies, porque, e isto é um aspecto que eu acho que às vezes é esquecido porque às vezes também não é comunicado com clareza quando os projetos são apresentados, que nos atlas que têm sido feitos, às vezes há um enfoque muito grande na parte das chamadas visitas sistemáticas, ou seja, que a pessoa tem que passar X horas no terreno a contar as aves que vê. Mas para além das visitas sistemáticas, é importante fazer as chamadas visitas não sistemáticas, em que a pessoa não está a contar as aves, está à procura de outras espécies que não foram detectadas nas visitas sistemáticas, que era uma coisa que eu também procurei fazer nas colaborações que dei. Só que isso nem sempre é transmitido, porque às vezes há um enfoque muito grande na componente quantitativa e esta parte das visitas não sistemáticas acaba por ser um bocadinho relegada para segundo plano e as espécies de densidades baixas são aquelas que são prejudicadas com isso, porque as visitas sistemáticas funcionam muito bem com espécies comuns, mas funcionam menos bem com espécies que são menos abundantes ou que são muito características de certos habitats. Portanto, isto para dizer, aparentemente, de acordo com os dados do Atlas, terá havido diminuição em algumas zonas, nas beiras e no Alentejo, mas eu desconfio que haja aqui algumas falhas de cobertura pelo meio, precisamente nestas zonas em que a densidade é baixa. Esta é uma espécie com distribuição essencialmente europeia. E essencialmente europeia, precisamente, ou seja, ao contrário de outras espécies que nós já falamos, como a trepadeira azul que falámos na conversa anterior e que vai da Península Ibérica até ao extremo oriente, quase ao Estreito de Bering, o chapim de popa ocorre quase exclusivamente na Europa, portanto apanha a Península Ibérica, apanha toda a Europa Central e apanha uma boa parte dos Balcãs, apanha o norte de Itália, um bocadinho do centro, mas não desce até ao sul, e depois apanha uma boa parte da Escandinávia, a metade sul, aproximadamente, e depois entra pela Rússia até ali, grosso modo, até aos Montes Urais. Talvez entre ligeiramente naquilo que nós chamamos Ásia, mas não vai muito para lá.
Portanto, fica essencialmente na Europa. Depois há uma curiosidade acerca do chapim de popa, que é nas Ilhas Britânicas, porque há várias espécies continentais que também aparecem nas Ilhas Britânicas. O chapim de popa aparece Pois, na eu quando Grã-Bretanha. vi a distribuição em Inglaterra achei estranhíssimo Não, aquilo. eles não ocorrem em Inglaterra, só ocorrem Pois na é, lá Escócia. para cima só, Só na para as Escócia. Ilhas Portanto, Britânicas. eles ocorrem na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha que é a ilha. Exatamente. Há esta distinção entre Grã-Bretanha e Reino Unido. O Reino Unido é a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Portanto, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, que é um país, mas não pertence à Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha é uma ilha só. Mas isto é Uh, distribuído quase só praticamente lá para a Escócia, não Só é? na Escócia, nas montanhas. Nas montanhas. Portanto, eles estão ausentes da planície, que é uma situação que contrasta com aquilo que temos na Europa continental, em que eles são frequentes em planície. Não sei porque é que isso é assim. Provavelmente isolaram-se lá em cima nas montanhas porque na planície tinham competição com outros chapins, não sei se é esse o motivo, mas de facto há ali uma população isolada na Escócia. Mas de resto a distribuição é essencialmente europeia. Isso não impede, E eles lá também são residentes. eles lá também são residentes. Aliás, eles são residentes em todo lado, acho eu. Tem 6 subespécies na Europa. Essas da Escócia é uma delas que está isolada, que é o Lophophilus cristatus scóticos, e depois tem um em França, tem outro no norte e no leste da Europa até aos Cárpatos, tem outro no centro e no sul que desce até ao norte de Espanha, tem um que vai até aos Urais e tem um na Península Ibérica, que é o que nós temos cá, que é o Lophophilus cristatus Weigoldi, que homenageia o Hugo Weigold. Uh, agora, estava aqui a pensar, entretanto, num aspecto que tem a ver com a questão taxonómica, agora que falaste nas subespécies, não é? E que tem a ver com o seguinte: ele começou como pares cristatus, não é? Já referiste várias vezes que Linnaeus metia quase todas estas avezinhas no género paros, não Os era? chapins, ele até meteu no género paros espécies que nós hoje sabemos que estão em famílias muito diferentes, como o chapim rabilongo. Aliás, o chapim rabilongo é uma de uma família completamente diferente, né? Que é a Aegitalidae. Porquê que nós lhe continuamos a chamar chapim? Porque o Linneu lhe chamou pares caudados. E, portanto, Ok. esse vício de linguagem manteve-se até hoje, apesar de nós Mas sabermos que não é este, um chapim. entretanto, agora também já saltou fora, já não é paros nem. E aliás, Exato. antes. Este foi classificado pelo Linneu como pares cristados, portanto era o nome original dele. Aliás, este não surpreende que seja classificado pelo Linneu, porque ele ocorre na Suécia. Já falámos várias vezes que o Linneu era sueco e, portanto, as aves que ocorrem na Suécia, na sua maioria, foram descritas pelo Linneu. Recentemente, ele passou para o género Lophophilus. No entanto, é preciso referir que este género não foi inventado agora. Aliás, eu até creio que já referiste em conversas anteriores, muitos destes géneros que nós vemos agora serem atribuídos às espécies que nós conhecemos não estão a ser cunhados agora, eles estão a ser ressuscitados, digamos assim, porque já tinham sido descritos no passado, depois foram abandonados, e quando se chega à conclusão que afinal isto está melhor num género diferente, não se inventa um género novo, vai-se buscar aquele que já tinha sido descrito, até porque existe uma regra que é a regra da precedência, que diz que se propõe um nome, seja genérico, seja específico, para uma ave, quem o propôs em primeiro lugar tem o lugar, digamos, tem essa posição assegurada. Que é para evitar atrapalhadas em termos de nomenclaturas múltiplas. Portanto, já está estabelecido há muitos anos que é o primeiro nome que foi formalmente descrito para uma espécie, desde que ele seja aceite, é esse que vigora. E então este género Lophophilus foi descrito pela primeira vez em 1829, portanto há quase 200 anos, por um senhor chamado Kaup, que penso que era alemão. Depois, como eu disse, deixou-se cair e agora foi recuperado, e então o nosso chapim de popa deixou de ser pares cristados e passou para o género Lophophilus, e por lá ficará até aparecer uma nova proposta a mudar isto outra vez. Esse género só tem duas espécies também, não é? Tem um outro que é um chapim que ocorre na Ásia, salvo erro na China, que é o Great Crested Tit, que é o Lophophilus dicrous, que também tem uma polpazinha, curiosamente, e que ocorre, estava aqui só a confirmar no mapa, exatamente na China Central, ali na região do Sichuan, e depois nos Himalaias, portanto numa zona que apanha o norte da Índia, o Nepal e Caxemira, acho que é isto. Portanto, este Uh, género de facto só tem duas espécies. e eu sei que tu até gostas de investigar estas coisas. O que é que raio significa Lophophilus? Bom, Lophophilus é um termo que vem do grego, sendo que lophos significa crista. Aliás, há outras espécies que
que tem Então isto é este... crista-crista. Não, não, Fanes não é crista. Já lá vamos ao Fanes. Ah, ok. Lofos é crista. Lofos é crista. Eu lembro-me que quando estive em África havia lá uma águia, que é uma águia de crista, que o nome científico era Lophaetus. Aetus é águia em grego. Portanto, Lophaetus significa águia de crista. Cá está, quando nós entendemos o significado destes elementos, de repente As tudo coisas fica começam mais a fazer sentido, não é? começa tudo a fazer sentido e mais, torna-se muito mais fácil nós fixarmos os nomes, porque uma coisa é nós fixarmos uma palavra estranha noutro idioma que nós não fazemos a mínima ideia do que é que quer dizer. Mas quando nós entendemos o significado, de repente torna-se muito mais fácil. Então, Lofos é crista e fanes significa que mostra, vem do grego phaino, que significa mostrar. Portanto, Lofofanes significa que mostra a crista ou que exibe a crista. Portanto, se quiseres, significa que Mas sendo um ostenta uma crista. Lofofanes cristatus, é Aí um é gajo que exibe a crista e tem crista. pronto, isto é um daqueles casos que eu chamo um falso tautónimo, não é? Porque não é um tautónimo verdadeiro, porque as duas palavras não são iguais, mas é um falso tautónimo porque, embora sejam diferentes, significam o mesmo. É como por exemplo, corvos corax. Corvos corax significa corvo. Só que corvos é latim e corax é grego. Exato. Portanto, Lofofanes cristatus significa que exibe a crista de crista, porque cristatus vem do latim. O Lofofanes é que vem do grego. Mas Portanto, o outro Lofofanes também, também tem crista, portanto, mas o chinês. O outro Lofofanes tem depois o nome específico é diferente, é Lofofanes dicrous. Dicrous, até tenho que confirmar aqui o que é. Dicrous quer dizer que tem duas cores, porque crous é cor, que aliás é um termo que aparece muito em palavras portuguesas como monocromia, não é? Exatamente, Policromia. cromático. Exatamente. Portanto, cromos é cor e dicrous significa de duas cores, porque ele realmente tem uma plumagem assim mais ou menos bicolor, que é meio cinza e meio branco. Ou cinza, cinza azulado, pronto. Normalmente estes nomes aparecem por quem descreve a ave, quando alguém descreve a ave formalmente, propõe um nome. E se esse nome for aceite, e normalmente não há razão para não ser aceite, exceto se o nome já tiver tomado por outra espécie ou se o nome for considerado inválido porque já havia uma descrição anterior para a espécie. Mas se o nome for aceite, normalmente é esse nome que fica. E, portanto, quem descreve a ave normalmente tem o privilégio de poder escolher ou pelo menos propor um nome para a espécie. Então, mas isto agora deixando o Dicrous, voltamos aqui ao nosso Lofofanes cristatus, portanto já sabemos que exibe a crista e tem crista. Assim, há aqui uma redundância Exato, deste significado. exato. Vamos agora falar aqui um bocadinho da dieta deste bicho. A dieta deste bicho inclui a malfadada, ou pelo menos tem má fama, a lagarta do pinheiro, não é verdade? O que o torna útil em termos de espécie Por acaso selvagem, não é? o chapim de popa, eu não sei se ele se calhar também anda na lagarta do pinheiro. Eu tinha Acho que lido, sim, acho que este também lhe dá. pronto, ele alimenta-se, como acontece com muitas aves insetívoras, alimenta-se sobretudo de pequenos invertebrados, em particular insetos e aranhas. Provavelmente inclui então as lagartas do pinheiro, como estás a referir. Eu não tinha lido sobre isso, mas a dieta pode incluir imensas presas. Tanto que no Birds of the World, por exemplo, diz que inclui pequenos invertebrados e as suas larvas, incluindo dragonflies, portanto, libélulas, mayflies, que são as efêmeras, bugs, que são os hemípteros, afídeos, gafanhotos, portanto, reparem, ainda apanha presas com alguma dimensão, não quer dizer que sejam gafanhotos muito grandes, lepidópteros, portanto, borboletas, moscas, pequenas abelhas, vespas, coleópteros, aranhas, uma série de coisas. E até caracóis. Portanto, pode incluir muita coisa. No inverno, como acontece com muitas aves insetívoras residentes, no inverno há muito poucos insetos, como nós sabemos, e, portanto, estas aves acabam por se voltar um bocado para a matéria vegetal. Ou seja, sementes e, eventualmente, algumas frutas. Mas é o habitual em aves residentes, ou seja, há muito poucas aves que consigam sobreviver. Aves residentes, não estou a falar das migradoras. Aves residentes que consigam sobreviver o ano inteiro só a comer insetos porque não têm alimento no inverno. Há um ou outro que se especializa, mas são muito poucos.
Por isso é que as aves que são puramente insetívoras são quase todas migradoras e vão todas para a África, porque é a forma de conseguirem encontrar essa dieta o ano todo. Exato. Ahm, Gonçalo, vamos ficar aqui por hoje com esta conversa para deixar tema para a próxima volta. Ahm, e nesse caso, informar só aqui os nossos ouvintes de que no site avesportugal.info existe um link para o vídeo, que depois também está disponível, obviamente, no portal do YouTube deste canal, onde está um vídeo sobre identificação de chapins, onde Antes de ouvintes têm terminar, que... queria só deixar aqui um apontamento histórico também. Os autores do século XIX, nomeadamente o Barbosa do Bocage e o Smith, que era um inglês que também escreveu sobre as aves de Portugal, ambos referem que em meados do século XIX esta espécie era bastante rara em Portugal. Ora, nós já referimos que eles têm uma aparente preferência por coníferas, nomeadamente, portanto, resinosas e como sejam os pinheiros bravos, e como os pinheiros bravos tiveram uma enorme expansão em Portugal nos últimos 150 anos, devido proliferação de plantações, é razoável admitir que tenha havido uma grande expansão da espécie no país como resultado da expansão dessas plantações de pinheiro bravo. Portanto, deve haver aqui alguma Portanto, correlação aumentou com, o habitat disponível, não é? aumentou o Portanto, habitat disponível e eles aproveitaram e colonizaram essas zonas. uhum, faz sentido. E pronto, Hum, então, não se esqueçam de assistir a esse vídeo sobre identificação de chapins, onde está lá, inclusive, onde estão lá descritas as características desta espécie. Hum, e despedimos assim. Gonçalo, despedimos. obrigadíssimo e até à Brevemente próxima. voltaremos com uma nova espécie. É verdade, mas desta vez não vamos dizer qual é. Pois, não podemos estar sempre aqui a dar essas prendas. Só de vez em quando. Até à próxima, então. Até à próxima.